A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Continuando o estudo sobre o Espírito Santo, estamos no segundo áudio para que possamos aprender com a palavra de Deus sobre a pessoa do Espírito Santo, amém? Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 8. Novo Testamento, você vai achar Mateus, Marcos, Lucas, João e em seguida Atos dos Apóstolos. E em Atos dos Apóstolos você vai procurar o capítulo 1, logo o primeiro. E o verso 8, que está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, é uma promessa de que receberíamos o Espírito Santo, né? E do Espírito Santo a virtude. E o que é virtude? Virtude é poder. Então teríamos poder. Você pode ver que um homem comum, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, não tem como expulsar nada, nem fazer nada. Não tem como ministrar a cura, não tem como fazer nada. Por quê? Porque ele não possui o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos dá o poder para fazer essas coisas. Amém? Nós recebemos dele também a espada. Lá em Efésios 6,17 você vai ver isso. Vamos ver? Efésios capítulo 6 e verso 17, justamente onde fala sobre as armaduras de Deus, né? E aí, no decorrer dessa lista das armaduras, dos itens da armadura de Deus, no versículo 17 do capítulo 6 está escrito assim: Tomai também o capacete da salvação, vírgula, e a espada do Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo tem uma espada, e a espada é a palavra de Deus. Então, toda vez que o Espírito Santo quer armar alguém, ele dá para essa pessoa uma espada, que é a palavra de Deus. Quer ser bom na palavra de Deus? Quer entender bem a palavra de Deus? Quer manejar bem a palavra de Deus? Peça para o Espírito Santo essa espada. Espada que tanto serve como defesa e também serve como ataque. Amém? Nós recebemos dele também dons. Lá em Hebreus capítulo 2 e verso 4, lá no finalzinho da Bíblia, aos Hebreus capítulo 2. Amém? Vamos lá, aos Hebreus capítulo 2 e verso 4. Diz assim: Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Quer dizer, o Espírito Santo, ele tem uma vontade de distribuir dons. Às vezes a gente pode até buscar, mas às vezes ele que vai dar, ele que vai dizer: olha, essa pessoa merece o dom de maravilha, essa pessoa merece o dom de cura, esse merece o dom de ensino, esse merece o dom de pastorear. Então ele vai dar pela sua própria vontade os dons. Amém? Entenderam bem até aqui? Ele fala por nós, né? O próprio Espírito Santo também fala por nós. Vamos ver aqui 2 versículos. Eu quero que você abra em Marcos 13, 11. Você vai encontrar Mateus, aí Marcos, capítulo 13 e verso 11. Está escrito assim: Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer. Quer dizer, você não tem que ficar se preocupando o que você vai falar. Mas, vírgula, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas quem? O Espírito Santo. Ele falará por vós, né? Veja também Lucas 12, 12. Vamos lá? Lucas capítulo 12 e verso 12. Também vai falar sobre isso, né? Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então, em muitas das vezes, quando você vai evangelizar uma pessoa, você fica com medo do que você vai falar para ela. Naquela hora, o próprio Espírito Santo vai direcionar palavras para você.
Hoje você pode até dizer assim, eu não sei o que dizer, mas você não tem que saber mesmo. Quem vai falar na sua boca naquele momento vai ser o Espírito Santo. Amém? Ele dá ordens também, né? Vamos ver? Atos dos Apóstolos 8, 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e verso 29, diz assim, né? É a história de Filipe e o eunuco, né? E disse o Espírito a Filipe, Espírito com E maiúsculo, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ele deu a ordem. Aí Filipe foi correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, o eunuco disse para Filipe, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia, que o eunuco estava lendo e ele não entendia, era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse, rogo-te, de quem isto o profeta de si mesmo ou de algum outro ele está falando? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de uma água. E disse ao eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos a água. Tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saíram da água, olha quem apareceu. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco onde Filipe foi parar. E o jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Tá vendo? Então ali o Espírito Santo falou para Filipe, venha, ele veio. Vai lá falar com aquele homem, ele foi. Depois que ele batizou o eunuco, o Espírito Santo pegou Filipe e levou para outro lugar. Entenderam aqui? Então o Espírito Santo também ordena a fazer a obra, né? Ele convence o homem do pecado também. João 16:8. Vamos lá, Novo Testamento. Evangelho de João. Vamos lá. João 16:8. Desculpa. João capítulo 16 e verso 8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele, quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, quando ele chegar aqui, ele vai nos convencer do pecado. Porque eu não parei de fumar, ou de beber, ou de me prostituir, ou de matar, ou de fazer alguma coisa errada na vida porque eu quis. Não! Você também não parou porque você quis. Tudo isso foi porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado. Olha, isso não é legal. Você vai pagar o preço. E ele nos ensinou a justiça. Tudo tem uma justiça. E o grande juízo final. Então ele explicou isso pra gente, né? E o que aconteceu conosco? Fomos convencidos pela pregação do Espírito Santo, pela palavra do Espírito Santo, né? Porque a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, pela palavra, a gente foi livre disso. Não estamos mais no pecado, no juízo e na justiça. Estamos livres porque fomos convencidos por ele. Assim, estamos prontos agora a ser salvos, lutando para guardar a nossa coroa, não é verdade? Mas o Espírito Santo também testifica no céu e na terra. Veja 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 5. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8, diz assim: Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Na realidade, dá para se entender que a palavra aqui é Jesus, porque João escreveu também que Jesus é o Verbo e ele se fez carne, né?
Então aqui está falando que é a palavra. O verbo é o quê? É a palavra, né? Pode ver que aqui ele está falando que 3 testificam no céu. E esses 3, olha só, é o Pai, que é o nosso Deus, e a palavra. Mas quem que é a palavra, né? Lá em João 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá vendo? Então quem é o verbo? Quem é a palavra? É Jesus Cristo. Então, vamos aqui colocar, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, Jesus, que é a palavra, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Tá vendo? Agora o versículo 8 ele diz assim, ó: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. De novo o Espírito. Então dá para se entender que o Espírito Santo ele testifica tanto no céu quanto na terra. Ele testifica essas coisas, né? Você pode ler aqui o capítulo 5 todo. Eu vou ler para você ver, olha. Todo aquele que crê que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, ou este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo de Deus? Tá vendo? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Então, lá no versículo 8, você vai ver assim, ó, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E quem é a água e o sangue? Jesus Cristo. Então, na realidade, o Espírito Santo e Jesus testificam na terra. E o Pai, e o Espírito Santo e Jesus testificam no céu. Entenderam até aí? Esses 3, né? Aqui nós findamos essa segunda parte do Espírito Santo. Tem mais para falar dele, né? E aí eu quero que você entenda algumas coisas e grave na sua mente. Se possível, guarde esses áudios para que você possa cada vez mais estudar e aprender, né? Tudo que eu estou passando para você, o Espírito Santo vai falar muito mais, abundantemente. Basta você dar lugar. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.